iniciando mais um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. E hoje conversamos com a soror e psicóloga Marínia Maria Fediuk sobre o reencontro da psicologia atual e os milenares ensinamentos Rosa Cruzes. Confira! Soror Marínia, que bom recebê-la mais uma vez aqui no programa Presença e Harmonia. Muito obrigada por atender ao nosso convite. Eu que agradeço, é sempre uma alegria, um prazer. Eu não me canso de dizer que cada vez que eu recebo esse convite, meu coração realmente fica vibrante, porque é uma grande alegria poder participar do programa. Obrigada, soror. Bom, hoje nós vamos falar desse reencontro entre a psicologia atual e os ensinamentos Rosa Cruzes. Então, soror, de que maneira podemos compreender esse reencontro, da psicologia com os ensinamentos milenares da nossa ordem? Então, uma das coisas que eu percebo é assim, a psicologia ela nasce da filosofia, principalmente da filosofia grega. Então, ela vem caminhando junto com a filosofia nessa busca do ser humano se compreender. Aí, quando ela vai chegando ali por volta de 1800, ela tem uma necessidade de se reconhecida como uma área científica, como uma construção própria da ciência. E aí ela se afasta muito da filosofia, E aí nós vamos tendo, acabou essa dificuldade de lidar com alguns conceitos que eram difíceis para a ciência poder compreender, como conceitos mais subjetivos, de emoções, intuições, algo que não era possível ser mensurado. Então, a gente vai tendo, ao longo do tempo, da psicologia, do início da história da psicologia, nós vamos tendo lá Charcot, Freud e seus discípulos, que posteriormente foram dissidentes, como Jung, Reich e outros. A gente vai tendo essa busca de compreender a psique humana, Mas eles vão muito para esse conceito do inconsciente e algo que a ciência não conseguia lidar muito bem. E aí nós vamos ter do outro lado o behaviorismo, que vai buscar justamente essa compreensão de conceitos ou a questão da percepção, da memória, através do laboratório. E também essa linha do behaviorismo vai buscando compreender como que o ser humano ele é condicionado pelo meio. E aí tem aquela discussão, Afinal de contas, o homem é fruto do meio, ou não? Tem até filmes foram feitos na época que ficava tentando provar o quanto, de repente, irmãos gêmeos criados em situações diferentes seriam totalmente diferentes e influenciados pelo meio. Que os nossos valores e princípios também seriam totalmente influenciados pelo meio. Então, vai essa discussão toda, vai perdurando, mas o que eu tenho percebido, mesmo nessa trajetória minha na psicologia, é que nas últimas décadas a gente vê a psicologia caminhando no sentido de se aproximar da neurociência, da neurobiologia e, ao mesmo tempo, olhando e buscando esse conhecimento das práticas meditativas, da yoga, da meditação. E aí a gente vai percebendo que também a neurociência começa a estudar as práticas meditativas. Também a neurobiologia começa a falar de conceitos como, por exemplo, da intuição, como que a gente compreende a intuição hoje? Hoje a gente tem, por exemplo, autores, cientistas que falam da intuição a partir de uma compreensão do cérebro, inclusive, A questão das células fusiformes, que seriam células 4 vezes maiores que as normais, e que elas seriam responsáveis por esse fenômeno, essa expressão, essa sensação que nós temos chamada intuição. Nós temos também autores da neurociência que vão falar de áreas do cérebro que são mais ativadas quando temos esse fenômeno chamado intuição. Então, a gente começa a ver que não fica mais algo que antes era tido, isso é autossugestão, isso é tido como misticismo, mas no sentido pejorativo do misticismo. E a gente vai vendo que a psicologia começa a se aproximar. Então, hoje, a gente vê, por exemplo, o Mindfulness. O Mindfulness hoje na psicologia é extremamente aceito. A gente estimula os pacientes a buscar a compreender e ensina, trabalha a questão educativa do paciente com relação à prática do Mindfulness ou da meditação, que a gente sabe que o Mindfulness é advindo do estudo científico da meditação, Então, a gente vai vendo que esse reencontro está acontecendo.
né? E a Ordem Rosa Cruz fala da meditação para há milênios, né? Os conhecimentos que nós temos lá que são milenares e que já falavam dessa importância da meditação, essa importância da consciência do corpo, essa importância desse sentir, desse perceber-se. Então, a gente vai vendo esse reencontro. Então, eu, como estou nessa área já há alguns anos, eu digo que eu fico extremamente feliz. Outro conceito que a gente vê de reencontro com conceitos que nós vemos na Ordem Rosa Cruz é o conceito de coerência cardíaca, né? O conceito de coerência cardíaca é um dos mais apaixonantes. O pessoal do martirismo deve gostar muito mais ainda, né, da via cardíaca. Quando vai falando dessa né, comunicação neurocardíaca, né, entre os dois, que há uma intensa comunicação entre cérebro e coração. E, na verdade, o coração, ele manda muito mais informações para o cérebro do que o cérebro manda para o coração. Sim. E a gente vai olhando para isso e diz, olha, tem algo aí, né? Então, essa busca desse estado de coerência cardíaca que a gente faz hoje no consultório através do biofeedback, né, que é um programa entre a estimulação do mindfulness, de práticas como yoga, ela não se afasta da Ordem Rosa Cruz e dos ensinamentos. Na verdade, ela nos coloca muito mais próximos. Por isso que eu digo que eu vejo cada vez mais um reencontro. Sim. Então, diante de todas essas informações que a Soror está trazendo para a gente, nós podemos dizer que hoje a psicologia concordaria mais com os ensinamentos Rosa Cruzes do que em 1870, quando ela surge como uma ciência independente da filosofia? Com certeza. Hoje eu posso falar para você com muita tranquilidade, né, que sim, e posso inclusive falar com tranquilidade para os meus pacientes, o que 3 décadas atrás, por exemplo, não tão longe, né, apenas 3 décadas atrás, a gente seria tratado como charlatãs se a gente falasse sobre isso. Até mesmo no início da minha formação, a gente não podia falar, por exemplo, em meditação, intuição, compaixão, ou quanto a questão desse senso de coletivo era importante para a saúde emocional, psíquica, para o equilíbrio mental e até mesmo para essa relação com o mundo, né? E hoje a gente pode falar disso com muita tranquilidade. Hoje eu consigo explicar para o meu paciente a importância do autoconhecimento, explicando para ele sobre o funcionamento cerebral. Eu consigo explicar para ele o conceito de autorregulação através dos conceitos da ciência. O que eu já aprendi antes de ter aprendido na psicologia, porque cada vez vem conhecimentos novos, principalmente as últimas 2 décadas, é essa questão da autorregulação, né? E que os ensinamentos da ordem nos colocam, a importância da autorregulação. Nós temos graus específicos que vão estudar isso, né? E a gente vê o quanto hoje a gente pode falar desses conceitos sem esse medo de ser colocado como uma pseudociência, né? Outro aspecto que eu vejo que a psicologia ela está, né, muito mais concordante com os ensinamentos da ordem é a questão dos rituais, né? Nós temos muitos rituais, né? E nós temos o ritual no sentido disso que é disciplina, isso que é constância. E a gente sabe hoje, eu falo sempre para meus pacientes, nós aprendemos pela repetição. E os rituais, eles trazem esse senso de segurança, de bem-estar para nós, nos prepara, né? Então, quando eles têm uma prática religiosa, a gente busca fazer um elo com essa prática religiosa deles, dentro desses rituais que eles vão criar no dia a dia para eles. Que não vai estar só relacionado ao aspecto espiritual, mas de toda a rotina da pessoa. Então, hoje, quando eu falo de ritual, eu consigo explicar por que o ritual é importante. Por que é importante ter um ritual de manhã? Né? Quando eu acordo, que não seja só escovar os dentes e tomar banho, tomar café. Por que é importante isso? O que isso vai desenvolver em mim? O que isso vai despertar em mim durante o dia? Então, eu diria que, com certeza, a psicologia de hoje ela concorda muito mais com os ensinamentos da Ordem Rosa Cruz do que seria lá em 1870, que teria dito assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Estariam extremamente separados, né, em mundos que não iriam se comunicar. Sim. E, Soror, então agora pensando da outra forma, né? A psicoterapia hoje, ela apresenta caminhos que favorecem o desenvolvimento de um estudante Rosa Cruz? Olha, não posso afirmar que todos os processos de psicoterapia, mas o que eu tenho percebido, né, em muitos colegas, principalmente dessa área que está relacionado muito com os estudos da neurociência, do mindfulness, da coerência cardíaca, é uma busca muito grande dos colegas, né, de tornar essa psicologia mais capaz de aliviar o sofrimento do ser humano e bem como trazer uma autonomia para o paciente no gerenciamento da sua vida.
E aí, quando a gente olha para a ordem, né, o que a gente busca? Né? O autodomínio. Né? Então, a gente vê que realmente hoje a psicologia ela abre o caminho. Muitas vezes, quando a pessoa chega muito confusa no consultório, na medida em que ela vai aliviando o seu sofrimento, ela vai abrindo espaço, inclusive, para ela buscar algo a mais, que talvez ela não conseguisse buscar. Então, ela apresenta caminhos que favorecem esse estudante, ele já sendo estudante, ou ele ir para esse lugar de estudante Rosa Cruz, né? Porque na psicoterapia você vai compreender a sua história, você vai buscar entender as feridas da sua vida, né? E bem como vai buscar maneiras de entender que você é o agente que pode fazer essas mudanças, que você tem essa possibilidade, essa autonomia, né? Essa liberdade que nós falamos que é tão importante para nós Rosa Cruzes, né? Então ela trabalha muito nesse sentido hoje a psicoterapia. Além dessa questão educativa, que eu vejo muito próximo também com os estudantes Rosa Cruzes, né? Que é uma da grande base, é o conhecimento. Então, eu sempre digo, eu continuo na Ordem Rosa Cruz há tantos anos porque a minha sede de conhecimento ainda não foi sanada e eu sei que ela nunca será. Né? Então, na psicoterapia, a gente leva também o paciente a estudar um pouco mais sobre si mesmo. Então, a gente chama de a parte educativa da psicoterapia, que é o paciente entender, por exemplo, como que as emoções dele funcionam. Como que aquilo do passado ainda está reverberando na percepção dele hoje? E como que pode deixar de reverberar de uma maneira negativa? Então, a gente vai vendo que vai favorecendo esse caminho de autorregulação na psicoterapia e que também está muito próximo do autodomínio de si, da busca dos estudantes Rosa Cruzes, né? Então, essa questão da busca, que vai levando esses caminhos, eles são muito próximos e um estimula o outro. Talvez alguns estudantes Rosa Cruz vão sentir necessidade de fazer um processo de psicoterapia, né? Justamente para entender essa história pessoal, essas feridas, esses traumas. Mas o oposto também é verdadeiro. Muitas vezes o processo da psicoterapia pode levar a pessoa a querer buscar esse algo que ela ainda não encontrou na sua vida. E aí uma favorece a outra. O importante que eu vejo, né, é que hoje na psicoterapia a gente tem uma coisa muito forte que é entender que a psicoterapia por si ela não vai resolver. 1 hora por semana no consultório, ela não vai dar conta de transformar a vida da pessoa. A pessoa tem que estar envolvida, ela precisa estar comprometida e ela precisa praticar todo dia algo que favoreça esse desenvolvimento. E aí a gente usa muito, pelo menos no meu consultório, eu sei que muitas colegas também usam, a prática constante, né, diária do mindfulness, da meditação, das visualizações criativas, do relaxamento. Então, essas práticas vão favorecendo um autoconhecimento, uma autopercepção, e é um caminho que favorece também ao desenvolvimento de um estudante Rosa Cruz. Sim. Soror, então nesse sentido, por exemplo, que a gente poderia pensar que a psicologia veria o conceito de domínio da vida, que a ordem, né, então nos propõe, a Soror acabou de falar a respeito dessa nossa busca pelo autodomínio? Sim, eu acho que o domínio da vida, né, começa com aquele livreto que nós todos temos contato antes de entrarmos para a ordem, né, e a gente, eu lembro claramente a primeira vez que eu peguei um domínio da vida e comecei a ler, e fui me encantando com o que eu estava lendo, estava fazendo sentido para mim, né? Então, essa possibilidade de domínio da vida já começa ali, né? E é colocado como algo que a gente vai, através dos estudos e das práticas, dos exercícios, gradualmente a gente vai desenvolvendo essa possibilidade de comandar o nosso destino, né? De comandar o nosso futuro da maneira como desejamos. Isso é lindo, né? Isso é fantástico. E talvez, né, para muitos pode parecer até impossível, mas para muitas teorias da psicologia e da maneira como eu vejo o trabalho hoje da psicologia e das práticas, principalmente baseadas em neurociência, ela é vista como a possibilidade que um adulto alcança na maturidade, né? Na medida que eu chego na maturidade emocional, quanto mais consciente de si a pessoa está, da sua realidade, das suas emoções e da sua capacidade incrível de fazer escolhas e da capacidade incrível de plasticidade do seu cérebro, mas você vê que isso é o caminho do ser humano. É ele realmente buscar esse domínio de si. Então, o que vai vir a partir disso não cabe à psicologia dizer.
né? Aí já sai do âmbito da psicologia. Aí a ordem vai nos dizer, né? Através dos seus ensinamentos. Então, por exemplo, hoje a gente pode até abordar com nossos pacientes com mais tranquilidade a questão também do aspecto espiritual, que antes nós tínhamos que tomar todo um cuidado. O psicólogo, ele não pode, Vivian, de forma nenhuma, falar das suas concepções religiosas, né? Porque isso é algo que nós temos que respeitar muito no paciente. Mas nós podemos falar da inteligência espiritual, né? E quando nós falamos da inteligência espiritual, nós estamos falando de algo que vai para além das religiões e dos seus dogmas, porque nós vamos falar dessa percepção de si, dos princípios de interdependência entre os seres humanos e desses seres humanos com o seu meio. Essa noção desse todo, dessa complementariedade, dessa interdependência que existe. Então, eu diria para você, quando a gente entende isso e olha para o que a ordem propõe, eu diria que seu psicólogo, que não é da Ordem Rosa Cruz, ler apenas aquela parte lá do livreto do Domínio da Vida, sobre os benefícios que temos a nos afiliar e ao estudar com constância, aplicar os experimentos, com relação à parte física, psíquica, emocional, mental, né? Eu diria para você, o psicólogo diria assim, uau, que programa incrível, eu quero conhecer, né? Porque é isso que a gente, como psicólogo, quer, que a pessoa ela possa cuidar de si, que ela possa trazer esse equilíbrio, essa harmonia para a vida dela, e a partir dessa harmonia que ela vai encontrando, ela pode realmente começar a viver de uma forma mais fluida, ela pode viver de uma maneira mais consciente, e aí ela pode realmente ser uma contribuição para si e para o outro. Então, o programa em si da ordem, só para quem lê o livreto ali do Domínio da Vida, já encanta um psicólogo, né? Então, eu imagino que não tem como nós, psicólogos, dizer que o domínio da vida está distante dos objetivos da psicoterapia, que seria a autonomia da pessoa, o gerenciamento das emoções, né? Eu diria que hoje, no mundo que a gente vive tão tumultuado, né? Eu diria que saber gerenciar as suas emoções, saber lidar com as emoções e com as relações é algo extremamente precioso para todos nós. Sim. Então, nesse sentido, as semelhanças entre os objetivos de um processo de psicoterapia com os objetivos e possibilidades que os ensinamentos Rosa Cruzes nos possibilitam? Eu diria que até quem está nos assistindo agora vai dizer assim, com certeza, né? Eu diria que a diferença que eu diria, de todas as semelhanças que nós estamos apontando até o momento, a diferença seria essa busca do sagrado que não compete à psicologia definir e indicar, né? Eu sempre falo para os pacientes, sinta o que é sagrado para você, né? Sinta o que você sente que representa para você esse sagrado ou essa proteção que você chama de espiritual dentro das suas concepções e siga essa sensação. Se essa percepção do sagrado para você te protege, te fortalece e te permite a liberdade, ela te faz bem. E não é um pouco tão diferente do que a gente escuta na ordem quando a gente fala o Deus do teu coração, o Deus da sua compreensão. Né? Então, a gente respeitar essa concepção da pessoa. Então, há muitas semelhanças, a única diferença é que nós vamos parar até quando começa o sagrado. Aí a psicologia não tem como definir ou como oferecer conhecimentos sobre sagrados, além daquilo que sinta o seu corpo, perceba-se, né? Respeite-se e seja tolerante com você, né? E não abra mão da sua capacidade de ser livre para pensar e para refletir. Acho que quando a gente abre mão disso, é realmente perigoso. E é isso que nos assusta às vezes, quando a gente vê uma pessoa indo por um caminho do fanatismo. Né? Porque ali no fanatismo, você já é como se a pessoa ela fica presa numa prisão com grades, que ela não vê, mas ela está presa, porque não permite mais ela ver além daquilo. Ela toma aquilo como a única verdade. E isso realmente é perigoso, porque abre a mão da sua condição humana, de livre-arbítrio, e de capacidade de escolher por si e de refletir por si mesmo. Né? Sim, isso mesmo. E Sora, né, a gente vivendo em uma sociedade repleta de contradições, de conflitos, injustiças,
É possível que a pessoa que esteja imersa nesse contexto não consiga perceber os benefícios de um estudo gradual e vivenciado como, né, a Amorque propõe? E, por outro lado, como que a psicologia poderia ou não favorecer a pessoa a perceber nos ensinamentos da ordem um caminho de paz e evolução? Bom, eu diria para você que nessa lógica que nós vivemos atualmente, né, do tudo rápido, a gente quer um resultado muito rápido de tudo, né? Então, é claro que as pessoas muitas vezes elas querem, até quando entram na ordem, elas desejam um resultado imediato, né? Então, nessa contradição, nesses conflitos que nós vivemos, ela realmente possa, às vezes, por ela querer, ela está num sofrimento muito grande. A gente viu agora, por exemplo, todo o contexto de 2 anos de pandemia, um aumento muito grande da questão da ansiedade, da depressão. Então, são pessoas que estão sofrendo. E elas estão sofrendo muitas vezes por estar nessas contradições que nós estamos vivendo, nesses conflitos. Então, ela pode realmente, muitas vezes, olhar para os ensinamentos da ordem e dizer: não, isso aqui é muito lento, eu preciso de algo mais rápido. E a psicologia, nesse sentido, ela vai dizer assim: olha, tudo que é rápido pode também passar muito rápido, né? Ela pode criar ilusões. Então, o caminho, a gente chama, eu comento com os meus pacientes, existe o bom caminho e o caminho fácil. Qual você vai escolher? O bom caminho, ele não é necessariamente rápido, ele não vai te trazer um alívio rápido, porque o alívio rápido ele está mais relacionado com os prazeres, né? Como, digamos, comer um chocolate, né? Vai te dar um efeito rápido. Mas será que se eu comer todos os dias uma grande quantidade de chocolate vai ser bom para mim? Então, o prazer rápido, ele necessariamente não vai ser o melhor para mim. Então, o caminho bom é esse caminho que é gradual. Então, é como a psicoterapia. Às vezes a pessoa quer ir na primeira sessão e ela já quer estar bem. Ela já quer ter resolvido todos os seus dramas e os seus problemas. Então, nesse sentido, ela vai favorecer que a pessoa entenda que, assim como no processo de autoconhecimento, assim como no processo dela conseguir entender as suas dores e ela poder fazer essa mudança gradual, ela também, na sua busca espiritual, na sua busca de conhecimento e de evolução espiritual, ela também vai ser gradual. E passa, às vezes, por coisas tão simples, Vivian, por exemplo. A gente vive a era, na alimentação, do fast food, né? E que as pessoas, às vezes, ficam até viciadas, porque a comida, o fast food, ele também é um vício, né? Quando você começa a levar a pessoa a perceber que ela merece sentir o alimento, que ela merece saborear num ambiente agradável, que ela precisa perceber que aquele alimento não é algo que acontece apenas na boca, é algo que vai fazer parte dela. E que ela precisa escolher isso, ela vai começar a entender que até o preparo do alimento, ele precisa ser sentido, vivenciado, né? Então, esse olhar para a vida que tira a pessoa da agitação do mundo e faz com que ela passe a olhar para a agitação como alguém que pode escolher o ritmo que ela vai colocar na sua vida, eu diria para você que favorece ao estudante Rosa Cruz. Favorece a pessoa a entender os benefícios que o estudo gradual e vivenciado que a Amorque propõe nos traz, né? Porque é aquela coisa, né? Tudo é muito rápido, mas o que fica do rápido? O que vai ficar depois, né? Eu trabalho, às vezes, com alguns pacientes que usam bebida alcoólica com muita frequência, né? E aí eles dizem que, não, eu não tenho dependência. E aí eu digo para eles, então tá, então tira. Se você não tem dependência, fica um mês sem você fazer o uso, né? E aí eles começam a perceber realmente o quanto eles estavam dependentes, até para se divertir, até para se relacionar. Eles não achavam interessante estar em alguns lugares sem a bebida. Então, é um prazer rápido que a bebida traz, mas também traz uma consequência. Eu diria que uma das consequências é a ilusão. Às vezes as pessoas buscam algumas religiões ou algumas práticas que trazem um resultado rápido, traz experiências rápidas. Mas o que vai ficar dessa experiência depois? O que te transformou essa experiência depois? Né? Então, tudo aquilo que nós vamos vivenciando de forma consciente, gradativa e disciplinada, ela realmente faz parte da nossa vida de uma forma saudável. Aquilo que vem rápido,
aquilo que tira a possibilidade de eu escolher, ele vai trazer mais danos no futuro do que benefícios. Então, eu diria que realmente a psicologia ela vai favorecer sim essa percepção que a ordem ela vai te trazer um caminho de paz, de evolução, desde que você não tenha pressa, Sim. desde que você não queira resultados mágicos. Apesar da ordem, às vezes, as pessoas acharem que algumas coisas são mágicas, nós sabemos que não são mágicos, né? São frutos das leis universais e do estudo gradual e persistente, né? Sim. Dos estudos e experimentos, né? Isso, perfeito, Soro. E é possível que uma pessoa consiga alcançar êxito nos seus estudos Rosacruzes se estiver vivendo, né, um período de depressão, crises de ansiedade? Então, eu sei que é muito complicado, às vezes, a gente fazer uma afirmação. As afirmações, elas são sempre perigosas, porque elas podem parecer prepotência. Mas eu diria que é bem difícil nós vermos uma pessoa conseguir dar sequência aos seus estudos se ela estiver sofrendo. Até porque uma das coisas que acontece nos nossos estudos é que, às vezes, até para fazer os experimentos, nós temos que avaliar se nós estamos bem naquele dia. Como eu estou, se eu estou muito cansada, se eu estou com a mente tumultuada. Então, muitas vezes, não é possível ela conseguir. No entanto, há uma outra questão. Se ela permanece, se ela entende que o estudo Rosa Cruz pode ser uma possibilidade de auxiliar ela a melhorar esse quadro, ótimo. Né? Então, muitas vezes ela vai entender que eu estou tendo uma crise de ansiedade. Eu não vou conseguir fazer o experimento, mas eu posso tentar fazer as respirações que nós aprendemos, eu posso fazer os sons vocálicos que eu já aprendi, que podem me acalmar, eu posso ir para o meu sanctum, fazer a minha meditação. Isso vai ajudar, né? Isso vai favorecer ela nesse quadro. Mas eu diria que muitos experimentos ela não vai conseguir resolver justamente por esse sofrimento que ela está naquele momento, né? E a gente tem que entender que, às vezes, precisa aliar as duas coisas. Dependendo do nível dessa depressão, dependendo da intensidade dessa ansiedade, ela vai precisar de ajuda médica e psicológica. E os estudos da ordem vão permanecer ali como um aliado nesse processo. Em nenhum momento, os estudos da ordem, a meditação, ela vai prejudicar ou impedir a melhora. Pelo contrário, ela vai favorecer a melhora, mas não necessariamente ela vai ser a única possibilidade que a pessoa vai encontrar. Às vezes, muitas vezes, só os estudos da ordem não vai ser o suficiente. Sim. Eu acho que a gente sempre escuta isso na ordem, né? Que a gente tem que sempre ouvir a ciência, né? E respeitar os conhecimentos da ciência e aliar os nossos estudos à ciência. Então, acho que isso é possível. E às vezes me preocupa quando eu vejo alguns estudantes Rosa Cruz acreditando que só a ordem vai resolver todos os problemas. Às vezes ela precisa entender que ela precisa olhar para alguns aspectos que ela vai precisar, às vezes, de uma ajuda profissional. Né? Mas sem abandonar ou desmerecer todo o conhecimento, todo o legado que a ordem está oferecendo para ela continuar a sua evolução. E, Soror, então, diante de tudo que a gente conversou hoje, a gente pode dizer que a psicologia, hoje, ela está se aproximando do misticismo e se afastando da ciência? Qual o olhar que a gente pode dar em relação a esse reencontro? Eu diria que a gente está caminhando, felizmente, aos poucos, cada vez mais próximo de entender que não há essa dicotomia entre o místico e a ciência. O que precisa é as pessoas entenderem o que é o místico, né? Eu estava até esperando aqui antes da gente entrar e estava olhando lá o significado de místico nos dicionários, né? Aqueles que acreditam numa divindade, num sobrenatural. Então ainda não é compreendido que o místico, para muitos, ainda não é entendido como esse que vai estudar os mistérios, que vai estudar as leis universais, e que por isso, por essa busca de estudar, de fazer experimentos, de se permitir fazer esses experimentos, ela se aproxima mais da ciência do que se afasta. Então, a gente vai cada vez mais tomando consciência, e eu acho que isso na física quântica, na neurociência, a gente já sabe, que é muito complicado você separar aspectos do ser humano. Né? Então, a ciência e o místico, eles vão começar a caminhar junto, mas de uma maneira muito mais consciente. E eu vejo isso se aproximando, né? Principalmente porque a gente vê que hoje um observador, ele não deixa de ser humano porque ele está observando um fenômeno.
ele continua sendo um humano, inclusive a maneira, a vibração que ele está vai interferir naquilo que ele está observando, né? Nós estamos caminhando para chegar lá, né? Acho que a gente já vê algumas conversas aí entre a neurociência, neurobiologia e a física quântica, então a gente está caminhando para isso, e isso não vai afastar, isso vai aproximar de uma maneira que todos nós vamos ganhar em termos de humanidade, né, para que a gente seja mais consciente e talvez menos segmentado e mais integrado com o mundo que a gente vive, né? Sim, senhora, perfeita. É sempre muito bom conversar com você, né? Obrigada por sempre compartilhar seus conhecimentos conosco. Imagina, eu agradeço muito, estou sempre à disposição. É sempre um prazer poder contribuir com a Ordem, na medida em que a Ordem sempre contribui comigo. Eu acho que o legado que a gente recebe, a gente tem que honrar, né? E tudo que eu recebo da Ordem, em termos de conhecimento, de evolução, me torna muito grata e estarei sempre disponível. Muito obrigada. Aproveito para lembrar do nosso e-mail presenciaharmonia@morc.org.br. É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!